Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu estou aqui de novo para comentar com vocês a respeito de colocação pronominal, só que dessa vez eu vou falar sobre colocação pronominal em locuções verbais. Eu havia falado na aula anterior, antes de iniciá-la, que eu iria dividir essa aula em três partes. Que na primeira parte ele ia falar sobre o básico de colocação, os conceitos de próclise, ênclise e mesóclise. Na segunda aula, que é essa aqui, eu falarei sobre colocação pronominal em locuções verbais. E na terceira aula, eu vou falar sobre alguns casos especiais que a gente precisa tomar um pouco de cuidado na hora de escrever, tá bom? Então, se você não assistiu à aula anterior, eu recomendo a vocês que assistam, porque uma base para vocês entenderem isso aqui. Eu acredito que ajudarão vocês muito, tá bom? Uma revisão que eu gostaria de fazer com vocês é sobre as formas nominais do verbo. Parece meio estranho, difícil falando assim, né? O que são formas nominais do verbo? Existem três formas nominais, que é o verbo no infinitivo, o verbo no gerúndio e também o verbo no particípio, né? Particípio. E aí o particípio, ele se divide em regular e irregular. Eu vou explicar a vocês de forma melhor aqui com os slides. Então, vocês percebem que formas nominais do verbo no infinitivo é ele terminado em ar, er ou ir. Então, vou fazer aqui de laranja para vocês verem. Aqui eu tenho a terminação do verbo andar, beber, partir, ar, er, ir, né? E o verbo no gerúndio, ele termina em NDO. Geralmente é ando, endo ou indo, né? Em alguns casos, né? Como pondo, expondo, decompondo, o verbo termina em ondo, né? Mas basta entender que é o verbo terminado em NDO. Então, andando, bebendo, partindo, né? São exemplos dos verbos, né? Na sua forma, né? Do gerúndio. E aí, o particípio, ele se divide, né? Em particípio regular, que é aquele terminado em ado ou ido, e, né, os irregulares, que não tem uma terminação padrão, né? Cada verbo vai ser aí de um jeito, digamos assim. Então, aqui eu trouxe uma tabela para vocês entenderem melhor, né, o verbo, a questão do particípio regular e irregular. Então, o verbo amar, né, a sua forma no infinitivo, e a sua forma no particípio regular. A maioria dos verbos tem apenas o particípio regular, né, que não tem a forma do particípio irregular. Então, por exemplo, esses verbos, esses 4 verbos que eu estou mostrando aqui a vocês, amar, andar, beber e comer, eles são exemplos de verbos que têm apenas o particípio regular, tá? Então, não é à toa que aqui está em branco, né? Então, diferentemente de verbos como dizer, fazer e pôr, né? Não existe, por exemplo, dizido, né? Tipo, o particípio regular do verbo dizer, ele é ausente. Então, só existe dito, né? Fazer a mesma coisa, não existe fazido, sabe? É só feito. E pôr a mesma coisa, né? Só posto, né? Esses aqui são particípios irregulares. Percebam que eles não terminam em ado ou ido, né? Eles têm aí uma terminação toda irregular, né? O verbo ele muda completamente, praticamente, e enfim, né? Cada um vai ter o seu particípio. No entanto, nós temos alguns verbos que possuem os dois particípios, né? É o caso desses verbos.
né? Gastar, ganhar, pagar, corrigir, imprimir, aceitar e fritar, né? É aqui, né? Gastado é a forma regular, gasto, né? Particípio irregular. Ganhar, ganhado e ganho, né? Respectivamente, particípio regular e irregular, né? Enfim, tem vários verbos, não dá para falar sobre todos aqui, né? Porque a língua portuguesa tem um monte, né? Então, e nem é o foco dessa aula falar sobre o uso né, dos particípios, enfim. E agora, Pedro Henrique, você falou sobre... você falou lá no início sobre colocação pronominal e locuções verbais. Mas o que é uma locução verbal? Uma locução verbal é composta por dois verbos, né? Nós temos o verbo auxiliar, que eu vou representar aqui nos slides de rosa, aqui, né? Mais o verbo principal, né? Que indica, digamos assim, a ação em si, né? Que será representado nesses slides sempre com esse azul escuro aqui, né? E a locução verbal, ela tem o sentido, né? Ela gera um efeito de sentido, um valor semântico de um único verbo, né? Então, por mais que sejam dois verbos, a gente acaba tratando, né, digamos assim, para efeito de sentido, como um único verbo, né? Como nesse exemplo aqui, os alunos do terceiro ano estão estudando para a prova do Enem, né? Ou pelo menos deveriam, né? Eu, pelo menos, demorei para tocar o barco de fato, né? Estou treinando questão todos os dias, praticamente, aqui. Né? Então, nós temos o verbo estão, que é o auxiliar, né? E o verbo estudando, que é o principal. Né? Nesse caso, o verbo principal está no gerúndio, né? Aqui a terminação é NDO. Os alunos do terceiro ano estão estudando para a prova do Enem. Tem dois verbos aqui, e eles têm o valor, né, semântico, né, do verbo estudar, né? Os alunos do terceiro ano estudam para a prova do Enem, né? O sentido, né, é relacionado a apenas um verbo, tá bom? Mas, enfim, continuando aqui, colocação pronominal em locuções verbais, pessoal, eu costumo dizer que é a parte mais fácil da colocação pronominal. Tipo, são poucas as regras, assim, é muito mais simples do que a parte 1, tá bom? Então, aqui nós temos a colocação pronominal com o verbo principal no infinitivo, né? Então, aqui, eu trouxe o mesmo padrão de frase para facilitar o entendimento. Então, eu tenho aqui, a minha carreira se irá estabilizar, né, pronome oblíquo antes do verbo auxiliar, aqui de verde. Embaixo, a minha carreira irá se estabilizar, pronome oblíquo no meio dos dois verbos, né, entre o auxiliar e o principal. Embaixo, a minha carreira irá estabilizar-se, né? Pronome oblíquo após o verbo principal, não se esquecendo, claro, do hífen, né? Todos esses exemplos que eu estou mostrando para vocês estão corretos, tá? O que não puder, eu vou falar para vocês também. Então, quando o verbo principal está no infinitivo, eu posso colocar o pronome oblíquo nas três posições, tá? Tanto antes do verbo auxiliar, quanto no meio dos dois verbos, né? Entre o auxiliar e o principal, quanto também no após o verbo principal, né? A minha carreira irá estabilizar-se, né? Colocação pronominal com o verbo principal no gerúndio, né? Então, eu tenho aqui, a minha carreira se está estabilizando, né? Pronome oblíquo antes do verbo auxiliar. A minha carreira está se estabilizando, pronome oblíquo no meio dos dois verbos, entre o verbo auxiliar e o principal, né? A minha carreira está estabilizando-se, pronome oblíquo após o verbo principal, correto, tá bom? Agora que vem o diferencial. Colocação pronominal com o verbo principal no particípio.
Então, eu tenho aqui, a minha carreira se havia estabilizado, pronome oblíquo antes do verbo auxiliar, ok. A minha carreira havia se estabilizado, pronome oblíquo no meio dos dois verbos, também tá ok. Agora que vem aí o diferencial, né? A minha carreira havia estabilizado-se. Errado, gramaticalmente falando. Por quê? Quando o verbo principal está no particípio, eu não posso colocar o pronome oblíquo após o verbo. Então, resumidamente, com o verbo principal no infinitivo ou no gerúndio, as três posições estão corretas. Tá? Então, aqui, todas as opções estão corretas com o verbo principal no gerúndio, e aqui também, com o verbo principal no infinitivo, tá bom? Mas, quando o verbo principal estiver no particípio, ou o pronome oblíquo fica antes do verbo auxiliar, ou o pronome oblíquo fica entre o verbo auxiliar e o principal. Essa opção aqui, a minha carreira havia estabilizado-se, está incorreto, né, segundo aí as regras gramaticais. Porque o verbo aqui está no particípio. Nesse caso aqui é um particípio regular, né, terminado em ado, né, que é o caso do verbo estabilizar, né, ele tem o particípio regular. Então, aqui esse exemplo está incorreto, né, gramaticalmente falando.